Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Chegou o dia da semana que a gente reserva para aquela retrospectiva, né? Buscar os pontos mais importantes, as ideias centrais que a gente explorou juntos nesses últimos dias. Exatamente. Foi uma semana, bem focada, né? Mergulhamos fundo na aliança entre Deus e o seu povo. Um tema, assim, fundamental, que a gente viu por vários ângulos. Quais ângulos foram esses mesmo? A gente falou do relacionamento como base de tudo, né? Depois, o desafio da obediência, a realidade impressionante da presença divina e, claro, a capacitação que vem do Espírito Santo. Ótimo. Então, bora revisitar esses pontos-chave. A ideia é consolidar mesmo o que a gente aprendeu e, quem sabe, né, despertar até novas reflexões sobre como tudo isso se aplica na nossa caminhada hoje. A gente começou a semana focando numa coisa assim, essencial, a própria natureza de Deus. Ele se apresenta, antes de mais nada, como um Deus de relacionamentos. Sim, isso é crucial. A gente lembra daquela afirmação tão direta em 1 João, Deus é amor. Parece simples, mas, nossa, mostra que o foco dele não está em coisas, nem em cronogramas, Não mesmo. mas em pessoas, né? Ele busca ativamente essa conexão, uma conexão pessoal profunda com a gente. E essa busca ficou muito, muito clara naquela cerimônia lá no Sinai, quando a aliança foi confirmada, né? O relato em Êxodo 24 é impressionante. Que você destaca dali. Bom, tem dois atos centrais, né? Primeiro, Moisés leu o livro da aliança, a palavra de Deus para todo mundo saber os termos do acordo, digamos assim. Certo, a transparência. Exato. E depois, ele aspergiu o sangue sobre o povo. Isso era mais que simbólico, era um selo solene, sabe? Mostrava a seriedade, o custo de vida envolvido nesse compromisso. E a resposta do povo. Ah, foi um entusiasmo vibrante. Repetiram 2 vezes. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Assim, com convicção. É uma resposta forte. E pensando naquela cena toda, teve um momento ainda mais uau para os líderes de Israel, né? Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos. Sim, eles subiram o monte e o texto diz que eles viram o Deus de Israel. Uma teofania, uma manifestação direta. Imagina só. É difícil até de imaginar. E mais que isso, eles compartilharam uma refeição ali, na presença divina. Comer juntos já era importante, mas ali, o que isso significava? Olha, significava algo profundíssimo. Aquela refeição era um sinal de aceitação mútua, sabe? De paz estabelecida, quase um selo de amizade, de comunhão íntima. Era uma honra gigantesca dada por Deus, reforçando esse vínculo. Faz sentido. E isso joga a gente de volta para a centralidade do relacionamento. Desde o comecinho lá em Gênesis, né? As instituições da criação. O sábado, nosso elo vertical com Deus. Sim. E o casamento, o elo horizontal, já apontavam para essa importância vital dos relacionamentos no plano de Deus pra gente. Agora, voltando àquela promessa do povo, tudo que o Senhor falou, faremos. Nossa, é uma declaração cheia de boa intenção, né? Sem dúvida. Mas a própria Bíblia depois, e vamos ser sinceros, a nossa experiência, Ah, sim. mostra que manter essa promessa é um desafio enorme. A gente reconhece essa fragilidade na gente, essa inclinação para o erro, uma luta constante. É a grande tensão da vida espiritual, né? A promessa foi feita com sinceridade, o desejo estava lá. Mas talvez faltasse ao povo, naquele momento, uma consciência mais profunda da sua própria incapacidade de cumprir só com a força deles. É interessante que o próprio ritual do sangue, que a gente mencionou, já dava uma pista, né? Apontava para a necessidade de algo externo, de uma ajuda, de um poder maior, que hoje a gente entende como os méritos de Cristo, para que a obediência fosse possível de verdade. E é aí que entra aquela notícia fantástica que a gente viu na terça-feira, com Ezequiel. Deus não só manda, Ele capacita. Exato. A passagem de Ezequiel 36 é revolucionária. Fala de Deus fazendo um transplante de coração. Tirar o coração de pedra, duro, e colocaram de carne, receptivo. É isso, e o mais fascinante é a ênfase na ação de Deus. Olha a linguagem.
Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Eu farei. Não é tentem mais forte, é eu farei. A iniciativa e o poder são dele. Séculos antes, Josué já tinha sido muito direto, né? Falou para o povo, vocês não podem servir ao Senhor. Ele reconhecia essa limitação humana. Então qual é a nossa parte nisso tudo? A nossa parte é a escolha. A escolha diária de se render, de entregar essa fraqueza que a gente reconhece e receber a força que vem dele. Lembra de Paulo? Quando estou fraco, então sou forte. Sim, paradoxal, mas verdadeiro. Pois é. A obediência real, assim como a salvação, acaba sendo um dom, uma obra de Deus em nós, que opera tanto o querer quanto o realizar, como diz Filipenses. Isso levanta uma questão. Se a gente é tão frágil assim, e Deus ainda quer se relacionar, como ele tornou a sua presença algo palpável, acessível para o povo lá no deserto? A resposta veio com aquela instrução incrível: construir um santuário. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Que coisa, né? É demais. Mesmo sabendo das falhas que viriam, o bezerro de ouro foi logo depois. Deus estava dizendo, eu quero estar com vocês. É uma ideia muito poderosa. Claro, a gente sabe, pela Bíblia toda, que Deus é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas. Salomão mesmo disse isso. Exatamente. Mas o santuário terrestre foi o lugar que Deus escolheu para manifestar sua presença de um jeito especial, para ser um ponto de encontro. E mais, ele funcionava como um livro visual, sabe? Uma maquete do plano da salvação. Um modelo didático. Isso, ensinando através dos móveis, dos rituais, virou o coração da vida de Israel, o foco da esperança deles. E a construção não foi de qualquer jeito, né? Tinha um modelo específico que Moisés recebeu lá no monte. Precisamente. O livro de Hebreus depois explica que esse santuário era uma figura e sombra das coisas celestiais. E o financiamento? Veio do próprio povo, ofertas voluntárias, ouro, prata, tecidos, uma resposta generosa, mostrando o envolvimento de todos. E lá dentro, no lugar mais sagrado, o que tinha? O ponto central de tudo, a Arca da Aliança. Dentro dela, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o padrão perfeito da justiça de Deus. A base? A base. Mas, cobrindo a arca, estava o propiciatório. O nome em hebraico significa, tipo, lugar de expiação, lugar de misericórdia. Era ali, sobre a lei que condena, que a presença gloriosa de Deus se manifestava. Uau! Era ali que a misericórdia encontrava a justiça. O perdão era dado não porque a lei era ignorada, mas porque a expiação, simbolizada pelo sangue aspergido ali, satisfazia as exigências da justiça. É como diz o Salmo 85. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Que imagem! Um encontro que a gente não conseguiria promover, mas que Deus realizou ali. E esse sistema todo, com os símbolos, os sacrifícios, teve seu fim, né? Teve seu cumprimento quando Cristo morreu. O véu do tempo rasgando de cima a baixo. Sim. Significou exatamente isso, o acesso à presença de Deus, que era restrito, mediado, agora estava aberto. Direto, para todos, por meio de Jesus. Impressionante. E falando da construção do santuário, tem um detalhe que me chamou muito a atenção, que a gente viu na quinta-feira. O texto de Êxodo 31 fala que Deus encheu pessoas com o Espírito Santo para fazer o trabalho artístico e técnico. Ah, é verdade. Bezalel. Isso, Bezalel é destacado, cheio do Espírito em habilidade, inteligência e em conhecimento para todo artifício. Não era só para profetizar, era capacitação divina para tarefas práticas, criativas. Olha que interessante. Mostra que Deus não só dá a missão, mas também a capacidade para cumprir, seja ela qual for. E é curioso como, bem no meio dessas instruções de trabalho e de arte, Deus coloca de novo um lembrete sobre o sábado. Parece uma pausa, né? Mas a conexão é fundamental. Qual é a conexão? O sábado é apresentado ali, e depois em Ezequiel reforça, como um sinal entre Deus e o povo.
E para que esse sinal? Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então não é a gente que se santifica guardando o sábado. Não. Guardar o sábado é um sinal do nosso relacionamento com aquele que faz a santificação na gente. A santificação, esse processo contínuo de sermos transformados à imagem de Deus, acontece pela presença dele, pelo Espírito, pela palavra. O sábado é um convite semanal para a gente descansar nessa obra dele em nós, lembrando que é ele quem nos separa e transforma. Entendi. Faz todo sentido. E fechando aquele ciclo de instruções no monte, Êxodo 31 termina com Moisés recebendo as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Que coisa forte, né? O testemunho direto da vontade divina. E essas tábuas, a base da aliança, tinham que ser guardadas dentro da arca sob o propiciatório. A lei como fundamento, mas sempre coberta pela misericórdia que Deus providenciou. Olhando para a semana toda, então, o que fica é essa interação constante, né? Deus inicia a aliança porque quer relacionamento. A gente responde com promessas sinceras, mas logo tropeça na nossa fraqueza. Sempre. Aí, Deus não desiste. Ele provê o poder do Espírito para transformar e capacitar. E ele manifesta a sua presença e o caminho para a reconciliação de um jeito visível, no santuário. É um ciclo de graça pura. O santuário vira, então, essa imagem poderosa da dinâmica central do Evangelho mesmo, né? A lei dentro da arca, justiça perfeita, padrão imutável. Exato. O propiciatório em cima, com o sangue. A misericórdia que cobre a falha, que perdoa pela expiação. E todos os sacrifícios apontando para Jesus, o Cordeiro final. Perfeito. Isso só reforça a nossa dependência total de Deus, em cada passo. A gente precisa dele para a salvação inicial, para a justificação, para sermos declarados justos por causa de Cristo. Certo. E também para a santificação, que é esse processo contínuo de transformação do caráter, para sermos mais parecidos com ele. E aqui tem um alerta importante que a história nos dá, né? Qual seria? Mesmo as experiências espirituais mais incríveis, como a dos líderes que comeram na presença de Deus lá no monte... Sim, lá da Abiabiú estavam lá. Exato. A queda deles depois mostra que privilégios, sentimentos fortes, não garantem fidelidade. Não substituem uma entrega diária, uma dependência humilde de Deus. É uma lição dura, mas necessária. É verdade. Bom, fazendo um resumo rápido então, a gente explorou a aliança como esse convite ao relacionamento, selada com promessas e sangue. Vimos a sinceridade humana, mas também a fragilidade para cumprir a lei sozinha. Isso. Vimos a provisão de Deus. Um novo coração, o poder do Espírito como única fonte real de obediência. Contemplamos o santuário como lugar da presença de Deus e mapa da salvação, e vimos o Espírito capacitando para a vida santa e para o serviço. Foi bastante coisa. Muita coisa importante. O santuário terrestre cumpriu seu papel, né? Mas Hebreus garante que existe um santuário celestial, onde Cristo intercede por nós agora. Sim, talvez a grande reflexão que fica dessa semana seja essa. Como é que essa imagem da lei, a justiça de Deus guardada sob o propiciatório, a misericórdia dele em Cristo, como isso molda nossa confiança para chegar perto dele hoje? Boa pergunta. Sabendo que ele ainda quer habitar com a gente, não mais num prédio, mas pelo Espírito dentro de nós, como a gente vive essa realidade da justiça satisfeita e da misericórdia abundante no dia a dia. Fica essa reflexão importante para a gente levar conosco. Muito obrigado pela companhia nessa nossa revisão semanal. Até amanhã no nosso próximo estudo. Até mais!